Bom dia, estamos começando o programa Médico da Família. Hoje, 8 de abril, terça-feira, vamos falar de um assunto interessante: fisioterapia em recém-nascidos de alto risco. Acompanhe conosco este assunto que é muito interessante. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para a aniversariante de hoje, Carlaine Martim Aguilheiro, filha de Dilma Martim Moura, lá da Vila Dedé. Um abraço a todos vocês aí da Vila Dedé. E para a também aniversariante, Marina Abreu de França Souza, do Jardim Noroeste, esse bairro maravilhoso que sempre me recebe muito bem. Um beijo especial a todos vocês. Movimento é vida. A nossa própria existência depende das batidas do nosso coração. E o que fazer quando a criança nasce prematura e com risco? Como melhorar e dar condições para o neném desenvolver e crescer com saúde? Aí entram os fisioterapeutas. Recebemos hoje Laís Verdenberg, fisioterapeuta que cuida dos recém-nascidos, para falar mais sobre este assunto. Bom dia, Laís. Bom dia. É um prazer tê-la aqui com a gente para falar de um tema super importante, porque cada vez mais temos crianças recém-nascidos que nascem com baixo peso, que nascem de uma forma prematura, e a gente sabe que existem anjos e você é uma delas. Então a gente quer entender, primeiro, o que vem a ser um recém-nascido de alto risco. Sim, um recém-nascido de alto risco é aquele recém-nascido que tem qualquer risco para desenvolver algum problema durante a sua gestação, aquela mãe que teve uma gestação complicada, provavelmente esse recém-nascido corre mais riscos do que um recém-nascido que teve uma gestação tranquila. Então, o recém-nascido ele pode ser de risco por nascer antes do tempo, principalmente aqueles que nascem antes de completar 35 semanas de idade gestacional, que tem o peso inferior a 2 quilos. Esses recém-nascidos eles podem precisar de reanimação após o nascimento, precisar de uma equipe especializada que tenha bastante experiência na área para realizar todos os procedimentos necessários, né, para a sua sobrevivência após o nascimento. Então, vai ser aquele recém-nascido que provavelmente terá que ficar por um determinado tempo na unidade de terapia intensiva neonatal. Ele pode não conseguir respirar sozinho, pode necessitar de auxílio da ventilação mecânica, né, que é o aparelho que auxilia o recém-nascido a respirar. Ele pode não conseguir manter a sua temperatura adequada, né? Ele pode ser pequeno para a idade gestacional, entre tantos outros fatores que aumentam, né, esse risco de vida logo após o nascimento. E quais seriam as consequências de um recém-nascido de alto risco? Esse recém-nascido, por não ter o peso adequado, não ter ainda todos os seus sistemas formados, então ele pode sofrer várias consequências, né? A gente imagina um recém-nascido dentro do útero, num ambiente perfeito, adequado para ele, um ambiente escuro, um ambiente cheio de líquido, que ele consiga realizar movimentos sem realizar muito esforço, e num ambiente sem ruídos, né? Então, assim, a interrupção desse momento de crescimento, de nascimento, sem a determinada formação, né? Então, há uma interrupção e aí o recém-nascido está no nosso meio, né? É um meio com ruídos, um meio com estímulos visuais, é um meio que não mantém a temperatura do corpo dele adequada. Então, ele pode ter várias complicações e por não ter todos os sistemas bem formados, ele pode sentir principalmente mais dor do que os recém-nascidos que nascem dentro da idade, né? Dentro do tempo adequado, porque eles têm o sistema de dor formado, porém o sistema que inibe a dor já não é totalmente formado. Então, muitas vezes eles sentem mais dor do que os recém-nascidos com idade gestacional adequada. Então, o nosso cuidado com esse recém-nascido tem que ser muito maior, porque ele é muito mais frágil, ele sente muito mais, né? Quer dizer, então, lá na UTI vocês já entram para fazer esse trabalho com o recém-nascido. Está incubado, está ali na incubadora. E o que essa fisioterapia pode ajudar
na vida desse recém-nascido? Porque muitas famílias aí que estão nos assistindo passaram por isso e nem sabem que vocês fizeram tanto bem para os seus nenês que já estão no colo, já estão em casa, já estão correndo por aí por fora. O principal objetivo da fisioterapia dentro da UTI é minimizar as complicações decorrentes de tanta intervenção que eles precisam, né? Então, a gente tenta minimizar essas complicações respiratórias em decorrência do próprio aparelho de ventilação mecânica, que auxilia na respiração, que muitas vezes faz a própria respiração por eles. Então, a gente tenta, mas por isso também ele causa algumas complicações se for usado, né, com muito tempo, né? Então, a gente tenta prevenir essas complicações pulmonares e no caso da existência delas, né, nós trabalhamos para a reversão, né, de alguns problemas pulmonares específicos, por estar num ambiente que não é um ambiente como o útero, né, para ele, então, por nascer antes do tempo, ele pode ter algumas alterações do desenvolvimento neuromotor. Então, nós iniciamos também com a fisioterapia motora. Cada UTI tem o seu protocolo, né? Tem o seu sistema de trabalhar, né? Existem vários procedimentos que são contraindicados no recém-nascido de alto risco, no recém-nascido que está entubado dentro da incubadora, respirando por aparelhos, mas existem procedimentos que a gente consegue fazer sem prejudicar e ainda favorecer o desenvolvimento dessa criança. Né? Porque os estudos falam que o recém-nascido pré-termo, aquele que nasce antes do tempo, ele tem a tendência em ter um atraso no desenvolvimento neuromotor. Com a estimulação sensório-motora, com a estimulação sensorial, com todas as movimentações que a gente consegue fazer com esse recém-nascido dentro da UTI, a gente consegue minimizar esse problema de desenvolvimento. Como vocês veem, a coisa é um pouquinho mais complicada do que a gente imagina, mas que no final acaba dando certo, porque anjos e anjas, como a doutora Laís, estão lá para atender os pequeninos recém-nascidos de alto risco. Fique com a gente, porque no próximo bloco vamos continuar falando sobre a fisioterapia em recém-nascidos, principalmente de alto risco. É rapidinho, já já voltamos.